Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje a gente está com a Ana Tamanho. E a gente vai estar entendendo um pouquinho quem é a Ana, o porquê a Ana está aqui hoje no TiarajuCast. A gente, por indicação, a gente se conheceu ali por indicação de Beni, né, do Rovilton, e vai entender um pouquinho o que é a Ana, o que a Ana faz, e qual é o posicionamento dela, e por que não chamar de propósito também, né, Ana? Seja bem-vinda ao TiarajuCast, Ana. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, né, com vocês, podendo falar, conversar um pouquinho sobre propósito, sobre essência, enfim, sobre o meu trabalho, né? Show de bola. Ana, vamos começar aí do primeiro, tá entendendo um pouquinho a tua história, né? Conhecer um pouquinho da tua história, assim, a Ana não chegou aqui ontem, né? Mas entender, às vezes o pessoal acha assim, por que a Ana é tão inteligente nessa área dela? E aí vai ver, tem toda uma história por trás para entender isso. Conta um pouquinho, né, toda a trajetória da Ana. Sim, bom, então, eu estou há quase 3 anos aqui no litoral, Itajaí. Cheguei aqui há 3 anos, mas morei 22 anos em Joaçaba. E lá eu me formei, me pós-graduei, né, e abri a minha empresa diretamente lá. E sempre tive uma paixão muito grande por comunicação. Desde pequena, assim, eu queria muito entender mais sobre comunicação, me posicionar. Sempre amei rádio, TV. E falei, eu quero fazer publicidade e propaganda, eu quero fazer jornalismo. Eram as 2 faculdades que eu mais desejava. E Joaçaba oferecia isso, uma cidade universitária, né? E eu tive muita sorte, assim, que realmente eu caí, né, numa graduação que publicidade e propaganda te dá amplas visões, né, da comunicação. E eu me dei muito bem, né? Já desde criança, assim, eu me considero uma comunicadora nata, sempre tive muita influência, né? Em si, a comunicação, ela foi despertando um algo a mais. Não somente criar uma marca por criar, ou uma campanha de publicidade, mas que tivesse um propósito, sabe? E quando eu me formei, por incrível que pareça, eu não queria trabalhar em agência. Eu não me via trabalhando em agência, né? Já estava há quase 4 anos numa TV local, que na época eu entrei. Então, eu pensava o seguinte, eu quero trabalhar nessa área comercial, eu quero criar projetos, eu vou me inserir nisso. Mas Deus tinha grandes propósitos para mim, né? E aí, num período aí que a gente sempre tem um encerramento de ciclo, né? Eu acabei sendo demitida daquela televisão, né, na época. Tinha chegado a gerente regional da TV, mas em função de alguns percalços ali, me vi no fundo do poço. Porque na minha cabeça, eu só sabia fazer aquilo. Eu não sabia trabalhar com outra coisa. Você vê como a nossa mente, ela vai, assim, nos levando a situações, né? E parei ali, raciocinei, assim, durante uns 3, 4 meses, que quando a gente fica, né, pensativo. E uma amiga chegou para mim e falou o seguinte, Ana, eu acho que você tem um potencial grande na comunicação. Vem fazer o teu credenciamento aqui no Sistema S. Eu falei, me explica melhor, me explica mais sobre isso. Aí foi onde eu entrei, literalmente, na consultoria, né? Foi o meu primeiro passo ali para entender um pouco melhor como eu poderia ser uma empresa, né? Eu nem imaginava, assim, que eu ia ter um negócio, né? E como eu falei, Deus já tinha grandes propósitos, né? Porque às vezes é lá na ferida, onde você está mal mesmo, que você consegue ver outras oportunidades, né? A gente fica muito, assim, olhando para o mesmo lugar. Imagina, 7 anos numa empresa, né? Tinha já estudado, já tinha me pós-graduado e pensava em continuar. Seria ruim? Não. Mas o meu potencial era maior. E às vezes eu vejo muito isso nas mulheres, né? Se contentando com o mínimo, não buscando, né, ir atrás de outras coisas, outros movimentos, né? E ali eu esperei mais ou menos uns 8, 9 meses. Na época, o Sistema S demorava para aprovar o credenciamento.
E aí, assim, fui chamada e comecei a atuar já nessa questão da consultoria empresarial, né? Então, resumidamente, ali o meu início, né, de graduação, pós-graduação, experiência de trabalho foi nesse sentido, né? Tá, e essa consultoria empresarial, a gente está falando qual que é o teu nicho específico disso, para uma chegar assim, pô, eu vou precisar da Ana, ou não preciso da Ana. Tá? Mas a ideia é para estar entendendo bem específico o pessoal que está assistindo. Sim, então, hoje eu atuo como consultora empresarial a nível nacional com o Sistema S, que seria o Sebrae, Santa Catarina, né? E as minhas outras áreas são ligadas a vendas, marketing digital, e também hoje com um nicho dentro do marketing digital voltado para mulheres, que foi o que eu escolhi, né, nos últimos 5 anos também, ter algo com propósito e com a minha essência, né? Por essa trajetória que foi acontecendo. Sim. E quando tu fala essa de essência, de propósito, a gente vai ver várias mulheres com essas dores no sentido de não conseguir, parece que até uma expressão gaúcha que o pessoal fala assim, correr atrás do próprio rabo, assim, sabe, gira e sempre acaba no mesmo lugar. Se for entender um pouquinho mais, cara, que tu não entendeu, tu não aprendeu com esse giro, tu vai ter que girar mais um pouco e tudo mais. Como é que tu faz isso para quebrar essa trava e para tá alavancando ainda mais a posição da mulher e catarinense, vou dar um exemplo? Isso vai depender muito do momento que cada uma vai passar. Como eu especifiquei ali no início, né? Aquela demissão eu considerei uma primeira queda, assim, onde eu poderia ter desistido, ter buscado um outro emprego comum, né? Mas eu fiquei inquieta, né? Eu sempre fui uma mulher de muita fé, né? Mas naquela época ainda eu não tinha tido um encontro real com o Senhor, né? E fazia tudo muito na força do meu braço, no impulso, né? Sim. Como um bom executor, né, faz. E muitas vezes, como você falou, é a roda do hamster, né? Você fica correndo atrás do rabinho. E isso se dá por quê? Porque eu quero fazer coisas muito por dinheiro, por fazer dar certo, né? Muitas vezes ter um bom carro, ter uma boa casa ou um bom escritório, né? Indo para o ter e não para o ser. E por ter saído muito cedo de casa, né, sempre tive um apoio fantástico do meu pai, da minha mãe. Eles sempre me apoiaram, né? Meu pai sempre acreditando nos meus sonhos, né? Minha mãe também, mas ele sempre foi um grande incentivador, né? Nessa área, não. Se você acha que vai dar certo, tenta. Não desiste, tenta. Primeiro carro, a troca de emprego, sabe? Então, sempre eu tive um apoio, né, familiar. Eu acho que a base familiar, com certeza, é algo bem positivo também, né? Só que muitas delas não conseguem se olhar de dentro para fora. Então, a família, mesmo querendo ajudar, vem de crenças limitantes, de coisas do passado, de que, meu filho, minha filha, você tem que trabalhar muito, olha lá, né? Vai guardando, economiza. Então, eu tinha muito isso, eu tinha muito medo de arriscar, sabe? Então, eu tinha muitos pontos que eu não conseguia crescer. E eu comecei a olhar para isso, as oportunidades batiam na minha porta e eu ficava ali esperando, sabe? Até que chegou um momento que eu comecei a ver realmente que eu estava tendo essas oportunidades e eu precisava aproveitar, né? Mas também olhar se aquilo ia trazer algo positivo para minha carreira, né? E quando eu entrei nessa gama da consultoria, não entendia nada de consultoria, né? Eu fui aprender sozinha, né? Dentro da minha especialidade, em qualquer sistema que você entrar, você vai levar o quê? O teu conhecimento. Sim. Né? Mas você precisa criar produtos, desenvolver, trazer ideias, né? Para que as pessoas te comprem. Então, primeiro é uma imagem externa. Aí eu trago uma primeira dor. A mulher não se valoriza. Ela não se olha com um olhar de carinho, com um olhar de cuidado,
né? Muitas vezes é após uma gestação, muitas vezes ela não diz que não tem tempo para se cuidar. Então, a gente estuda isso, né, na psicologia, nessas análises, que são as desculpas bem dadas. Eu acredito na mentira que contaram para mim, que vem lá do passado, que eu não mereço, por exemplo, me cuidar, eu não mereço buscar um espaço melhor para mim, ou tentar uma nova oportunidade. E isso vai travando muito. Então, você imagina a dificuldade que é de uma mulher dessas que conseguiu prosperar financeiramente, mas ela poderia aparecer ali no digital, falar sobre o seu propósito, e ela fica travada. Ali, né? E esse aí, Ana, já entra para a segunda pergunta minha para ti, da mulher lapidada, né? Que aí tem a ver isso, o porquê a mulher lapidada, empreendedora, e por que lapidar, né? A gente já tem um pouquinho disso, mas me conta um pouquinho desse teu processo, como é que funciona essa lapidação, tirar o excesso para ela estar brilhando lá. Então, depois que eu tive essa experiência entrando no Sistema S, mais ou menos uns 5, 6 anos, de novo veio outros desafios. E estava bem na era ali do digital, assim, despontando 2015, 2013 para 2017. E eu falei, rapaz, eu vou entrar nesse negócio, eu vou estudar. Então, praticamente foi uma nova faculdade, porque eu comecei a imergir nos cursos. Imergir para poder entender e levar isso mesmo para buscar oferecer isso para o mercado. E na época, uma cidade muito pequena, tudo que você apresentava, né, de certa forma algo novo, as pessoas de cara já achavam bacana, compravam a ideia. Mas o difícil era você convencer. Então eu acho que esse processo da lapidação mesmo começou por mim, né, que eu chamo todas as minhas mentoradas e alunas de joia. Né? E aí, joia, né? Porque a joia lapidada, o diamante, ele passa por um processo muito grande. Né? E dentro dos meus estudos, das minhas mentorias, eu fui participando de vários processos que eu fui lapidada. Então, hoje, eu gosto de colocar isso porque são anos de estudo, anos de dedicação, né? Respeito, né? Algumas mulheres que estão entrando no mercado agora e já se julgam mentoras, mas nós temos que entender que o processo é quem vai realmente, né, separar a tua entrega. Então, eu acredito que tudo isso, assim, todos esses anos estudando, passando, né, depois eu tive uma agência, né, então trabalhei durante quase 8 anos com essa agência, aonde lá eu comecei a aplicar tudo o que eu já tinha estudado na faculdade, né? Então ninguém fazia artes, layout para entregar um marketing digital bacana, né? E eu já vim com aquela visão, né? Visão de empresa grande. Sim. Não, vamos entregar mais. Vamos entregar fotos, vídeos, além dos layouts, né? E ali começou, pontuando novamente esse processo da lapidação. Eu fui desenvolvendo passo a passo de como eu queria trazer isso para o digital. Porque eu falava para mim, você é uma profissional de tantos anos já, atende clientes, tem experiência, tantas horas de mercado, e por que você não consegue gravar um vídeo e ir para o digital? Então eu comecei a perceber essa trava em mim, mas eu não tinha coragem. Que era justamente o quê? Eu saber quem eu sou. Quem você é verdadeiramente? Por que você faz o que você faz hoje, né? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz na minha apresentação, né? Essa semana no BNI. Então, a gente consegue se reconhecer e entender quem nós somos de dentro para fora, né? Imergindo, né? E entrando nessa questão da espiritualidade, né? E eu tive esse processo muito grande com o Senhor, né? De imersão, de ser mesmo... Às vezes, entre mulheres, a gente fala assim, triturada, peneirada, sabe? Por quê? Às vezes a pessoa acha que é só com ela. E não é.
É um processo que homens e mulheres passam, né? E ali, entendendo isso, eu falei, realmente, são joias que precisam ser lapidadas. E eu, humildemente, vou contribuir com aquilo que eu já tenho capacidade hoje e que eu passei por esse processo. Tendo agência há 8 anos, entendendo o que dá certo no marketing digital e o que não dá, né? E principalmente compreendendo que hoje o Instagram, ele pede um perfil muito mais humanizado. Um perfil que conecta de pessoa para pessoa, mesmo sendo empresa. Sim. A gente vai falar um pouquinho disso e tá entendendo um pouquinho. Quando tu falou, a gente conversou há pouco, Ana, a ideia do que? De estar todo mundo igual na internet, né? Todo mundo igual nas redes sociais. A gente vê algum outro ali que se diferencia e quando se diferencia com verdade, com um olho no olho, vem cá, sem desmontar, cara, alavanca e vende muito mais, né? Isso aí, eu acredito, aqui do Tiaraju Studio também, o Tiaraju Studio tem 10 anos e foi nessa caminhada que eu imitava o fotógrafo A, o fotógrafo B e tudo mais, gostava muito deles. Mas tinha o porém, tá? E que porém? A ideia de fazer o quê? Dizer, pô, cara, como é que a gente consegue dar conta disso? Como é que a gente vai ter essa identidade nossa? Começa a parar de imitar todo mundo, sabe? E dizer assim, pô, não tô dizendo que tu não se inspira no fotógrafo A, B ou C, mas é tua identidade, como que você fotografa, né? Eu vejo a vida lá fora tão difícil e aí fico pensando assim, pô, eu quero saber da porta aqui para dentro, né? A porta aqui para dentro, como é que eu vou resolver os problemas aqui dentro? Como é que eu vou tocar o valor aqui dentro? Como é que eu vou tocar a cultura aqui dentro? E se tá se diferenciando. E aí foi o nome do Tiaraju Studio. Tiaraju significa flash luz, raio de luz. Meu pai é indígena, então eu tenho bastante os traços indígenas, mas de saber na essência quem eu sou. E a partir disso, parece mágica, assim, ó. Pá. Exatamente. E aí só vai. Claro, tem os novos desafios, crescimento da equipe, treinamento da equipe, de processo e tudo mais, mas é muito mais do que simplesmente, eu quero me diferenciar, como que eu vou me diferenciar? E aí vamos dar dica. Vou pedir para tu olhar para a câmera 1 para dizer o seguinte, pô, tu que quer se diferenciar, o que tem que fazer? Tá bom. Eu acredito que o primeiro ponto para você pensar em ter um diferencial, vamos pegar o meio online mesmo, né? Que é o que a gente está discutindo aqui. Ter um posicionamento que é dentro da sua essência e o seu propósito. Como assim, Ana? Sendo você. Sendo você. Quando você traz o teu sotaque, quando você coloca o ponto de vista, a opinião, certo? E aí, claro, vem a técnica, vem os estudos que a gente trabalha. Por exemplo, eu trago isso na minha mentoria, que tem muitos pontos que são práticos, porque você precisa aprender, mas você precisa seguir o passo a passo, né? Não existe sucesso sem planejamento, né? Então, trazer a essência, quem é você. Segundo ponto, comprometimento e esse passo a passo que você vai ter constância. Se comprometer em traçar um planejamento e cumprir. Dia, mês e ano, né? A gente chama, estudamos a matriz SMART, né? Dentro da comunicação, né? Na mentoria eu pego um geral, porque cabeça barulhenta não vende. Cabeça barulhenta não consegue gravar um vídeo. Era o que acontecia comigo. Então, se você tá lá muito endividada, a tua empresa não tá rodando e tal, não tem. Então, nós vamos organizar primeiro isso para depois você trabalhar, sim, esse passo a passo. Então, o planejamento, ele é essencial, né? E o terceiro ponto é você buscar conteúdos autênticos, estudar mesmo a sua área. Você precisa entender daquilo que você está falando. Você precisa, dentro do teu nicho, eu falo assim, gente, é 70-30.
70% é vida real e 30% é conteúdo. É venda. Ana, é só isso? É. Quando a gente pega esse game, assim, quando você começa a jogar esse game, as coisas começam a acontecer, sabe? Por quê? Pra mim, o Instagram, isso é uma opinião minha, dentro desses anos. Pra mim, o Instagram hoje, ele é uma vitrine. A venda mesmo vai acontecer no dia a dia, através dos stories, através do teu WhatsApp. Eu pergunto pra vocês, quantas de vocês hoje têm o WhatsApp Business organizado? A melhor e maior ferramenta hoje online. Sabia que é uma das maiores? Sim, principalmente para os brasileiros, aqui o pessoal que mais acessa, Isso. responde, tem a interação dele, é muito bom. É uma das coisas que eu fico amarrado aqui no WhatsApp Business. Isso. Se cair fora, a empresa tem que remanejar um monte. Claro que eu tenho CRM, tem os contatos ali e tudo mais, mas Sim. diminui um monte o teu fluxo por causa disso, né? Até todo pendurado por essa, né, por essa empresa. Qualquer coisa caiu fora, a empresa, né, cortou, né, um juiz corta lá e aí você já fica fora, né? Porque tem que pensar um pouco também em tudo. Mas é bem essa, tem que estar organizado, tem que fazer acontecer. E aí tem as tags, tem a resposta rápida, eu gosto muito. A resposta rápida, pô, me ajuda um monte, as respostas que geralmente, né, qual o valor do ensaio, sabe, eu consigo estar Já deixa puxando tudo isso. prontinho, né? Isso, e assim, também o próprio WhatsApp Business, ele dá uma dinâmica rápida lá no catálogo de você deixar algumas coisas prontinhas para enviar, né? Então, por exemplo, eu tenho palestras também dentro da minha área. Eu tenho todas as palestras que eu faço já prontinhas lá, né? A consultoria, a mentoria. Então, isso vai fazer com que você tenha uma visão. Então, às vezes a pessoa pensa assim, Ana, eu não consigo, eu não sei por onde começar, né? Então, o começo é você estar disposta a fazer, porque se você não estiver disposta a fazer, né, a mergulhar, não vai acontecer. Porque o segundo passo é a constância e o comprometimento. E aí, como a gente não faz nada sozinhos, né, acaba que você pode sim buscar alguém para te auxiliar, né? A própria internet tem conteúdos gratuitos, o YouTube, assistir vídeos, né? Eu falo muito do empreendedorismo, a questão do próprio Sebrae. Gente, o site do Sebrae tá cheio de curso, Sim. sabe? Entra ali e faz. Então, hoje... É que tem informação, né, Ana? Até Tem. esse podcast. Não Isso. é? Pode parecer bobagem, cara, mas também tá informando, também tá entregando. E às vezes assim, pô, tu deu um passozinho na escada já? Já entendi o processo. Então tá. Seja lá o Sebrae, um monte de curso. Principalmente para quem tá entrando. Isso. Sabe? Pô, ajuda um monte, né? E vai poupar muito teu dinheiro. Né? Muito. Porque tu vai errar vai errar bem menos. Isso. Hoje eu tô atendendo algumas mulheres que estão em transição de carreira, que é bem importante também falar sobre isso, né? Por estar o mercado saturado e assim, muito essa questão em alta, né, do cuidado mental, muitas pessoas são boas, estão pedindo demissão e saindo para buscar se posicionar, né? Então, você vê, uma pessoa assim, é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa que está chegando assim, do que uma pessoa que está no empreendedorismo, às vezes, há anos, né? Porque ela está com muita informação, eu falo que eu aprendi isso, é barulho na cabeça. Acho que tem vícios também, né? Que, sim. Cara, que é difícil de tirar. O que é o barulho na cabeça, Ana? É aquela informação, sabe, que chega toda hora. Não fiz isso. Não programei tal coisa. Esqueci de... Aí mistura pessoal com profissional. Então, no planejamento, a gente aprende a separar isso, né? Tem uma planilha muito boa que eu trabalho, que é a planilha de urgências, né? Que diz o que é urgente, o que é importante é urgente, o que não é tão importante pode ser agendado, o que eu posso delegar e o que eu posso fazer depois. É o primeiro passo. É um checklist. Então, assim, hoje você está com barulho na cabeça, faça um checklist com esses pontos assim. E aí depois a gente vai mergulhar no quê? Na fraqueza, nas oportunidades. E aí vem a clareza, né? Porque a desconexão de quem eu sou
vem lá do passado. Porque eu quero ficar agradando outras pessoas ou provando que eu sou boa. Eu não preciso provar nada. Eu preciso me reconhecer quem eu sou, em essência. E aí vem de dentro para fora. A essência pura hoje, verdadeira, você sabe qual é? Qual? Deus. Essa é a essência pura e verdadeira. Um bebê, uma criança recém-nascida, tem a essência de Deus, a essência pura. Sim. Só que ao longo da nossa vida, nós nos misturamos, nós acabamos perdendo o foco, perdendo a direção, e acaba que você vai para caminhos que não são tão legais assim. Eu vejo isso se perdendo, né? E relacionando isso, Ana, me conta uma coisa, como é que se relaciona isso com a fé, com o propósito e os negócios, né? E aí você foi pensar aqui no Tiaraju Studio, como é que se relaciona isso, né? Fé, propósito e negócio, né? E aí negócio eu tô falando, que o negócio tem que dar certo, tem que gerar um lucro final do mês, tem que pagar as tuas contas, tem que pagar o teu aluguel, tem que pagar os funcionários, tem que pagar, né? Sim. É ou não é? Sabe o que senão? Eu gostei muito dessa tua fala, que tu fala de assim, primeiro vamos resolver os ruídos, né? Para depois ir pro próximo. Isso. É assim, a questão da fé é uma escolha individual. É algo que eu não vou poder decidir por você, né? Eu sou cristã, né? Então eu acredito fielmente na Bíblia, é o que eu me guio, é aquilo que está direcionado na minha vida hoje, né? Eu escolhi isso, e isso aconteceu apenas 5 anos atrás. E era porque eu não tinha fé? Não era porque eu não tinha fé. Eu sempre me movimentei, mas eu não conhecia verdadeiramente o que estava na palavra. E a palavra, ela nos liberta, né? E muitas de nós, mulheres, homens, empresários, empresárias, nós queremos tudo no nosso tempo. Sim. Eu quero faturar porque eu montei uma estrutura. Eu preciso porque eu tenho um escritório. Eu entrei no network, eu quero que dê resultado, né? E isso é uma consequência, né? Então, quem é mais cético vai falar, não, mas é o tempo. Com o tempo tudo vem, né? Só que quando você serve primeiro, né? Que foi a minha escolha, servir a Deus primeiro e depois vir os negócios, as coisas começaram a fluir. E eu consegui recuperar verdadeiramente a felicidade. Porque, sinceramente, há 5, 6 anos atrás, eu já havia alcançado tudo isso. Se eu for olhar, eu fui a primeira da minha turma a ter um escritório, numa cidade pequena, né? Cheguei a faturar 1,5 milhão em menos de 2 anos, com publicidade. Só que na época a gente não contabilizava, né? Tive meu primeiro carro, comprei meu apartamento, né? Claro, tive alguns auxílios, mas se não fosse o meu esforço, a minha dedicação e a minha fé, isso não teria acontecido, sabe? Então, primeiro, hoje eu coloco a questão do Senhor, que é me dedicar a estudar a palavra. Então, toda manhã eu faço um estudo devocional, eu tenho, inclusive, um grupo pequeno ainda de mulheres, né, que eu envio esses devocionais para elas, e através disso eu também vou me lapidando. E isso foi algo que eu vim estudando outros devocionais, esses devocionais que estão no mercado, que são muito bons também, eu gosto, mas um dia, assim, eu tive uma sensação assim, por que não estudar o que te liberta? E o que vai ajudar a libertar as outras mulheres. Isso, Porque se eu não tiver o conhecimento da palavra, eu não vou conseguir ajudar outras. Pois é, Ana, mas vem além, Ana. Olha só. Como assim estudar E aí sacaneando um pouco aqui. Como assim estudar a palavra que liberta? E aí quando a gente... E antes eu não entendia isso também. Tá. E antes eu não entendia. E eu fiquei pensando assim, cara, antes eu não era evangélico também. E daí eu ficava pensando assim, cara,
esses crentes, tá, eu vou falar bem a real, né? Pode falar, exatamente. Esses crentes são tudo cabeça fechada, tudo amém pro pastor e tudo mais. Como é que esses caras vão ter liberdade disso? Não tem opinião própria. Isso, não tem opinião própria, são tudo ovelhinha, cordeirinho, que obedece somente o pastor e tudo, e o pastor manipula esses caras para fazer isso. Isso eu, ou não é, o antes pensava. Depois que eu me tornei evangélico e tá entendendo o processo de entender que o conhecimento liberta, né, que você se você ser cristão, mas um cristão verdadeiro, não um cristão faz de conta, te dá muito mais liberdade do que outra coisa, e que antes tu era preso. Antes, cara, eu amava jogar videogame, ficava assim final de semana inteiro jogando, cara, era muito bom, entre aspas, né? Era muito bom isso, de assim, pô, eu jogava o jogo e tinha campeonato, e depois participava dos campeonatos, e era muito bom. Mas depois, e aí quando chega e diz, o Noel, tô falando, né? Vem e liberta e diz assim, pô, e hoje o jogo pra mim, tanto faz, tanto fez. E talvez eu pego alguma coisa, sabe quando a última vez que realmente eu joguei? Foi quando eu fui jogar com os meus irmãos, que a gente tá junto, e daí um fica sacaneando o outro. Mas não é algo assim, um vício, né? Isso não é vício, mas antes era como vício, cara. Sabe assim, eu precisava jogar final de semana e tudo mais. E aí, vamos falar um pouquinho disso, assim, ó, da liberdade. A gente só fez um contexto, pessoal, para ver o que no seu vício, né? E aí tem vários vícios, mas esse eu citei um meu, mas pode ser em drogas, pode ser o máximo que tiver mexendo com você agora, né? E aí quando vem a Ana ali, chega e diz assim, ó, pô, que a palavra liberta. Explica um pouquinho, Ana, como assim a palavra liberta? Então eu vou falar algo aqui que eu nunca falei. Na verdade, eu vou... essas eu gosto, é isso aí, vamos eu lá. vou dar um testemunho, assim, que realmente eu ainda não dei, né? Quando eu cheguei naquela cidade para estudar, foi uma cidade que me encantou muito, né? Porque era composta de muita liberdade, né? Uma faculdade, festas. E eu me perdi muito em meio a tudo aquilo. Mesmo sendo aquela mulher que acreditava, que tinha fé. Só que era uma fé muito rasa, né? E eu falo assim, ó, que Deus teve tanto cuidado de mim, assim, ó, tantas coisas que eu fiz, que eu passei e que hoje eu lembro, né? E com certeza você também tem, e quem está nos assistindo tem isso, que dá vergonha. Falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso, sabe? Só que isso fez parte da minha transformação. E aquele exemplo que eu dei ali do bebê mesmo, da essência, né? E há 3 anos atrás, quando eu passei pela minha separação, né, que foi muito traumática para mim, eu mergulhei mesmo lá no fundo do poço. E aí lá, eu já conhecia o Senhor, já estava conhecendo, e eu me dei essa oportunidade de levantar. Porque eu falava, eu não posso mais ser essa Ana velha, com as vestes velhas, fazendo os mesmos erros, né? Então, isso era muitas vezes na empresa, sabe? Não tendo paciência, não confiando na equipe, querendo que tudo fosse centralizado a mim. Isso não era liderança. Isso era chefe. E é o que acontece hoje na maioria das empresas. E eu também agi assim. Então aquilo foi assim, me incomodando. Eu dizia, eu não posso continuar assim. E aí eu frequentava a igreja, ia nos finais de semana, comecei a ir nos finais de semana, antes de eu me separar, meu ex-marido também ia, né? E na época a gente fez até acompanhamento de casais, pra você ter uma ideia, sabe? Só que num processo de 1 ano e meio, eu fui sendo preparada. Eu comecei a assistir vídeos bíblicos, sabe? Ler, ir fazer esses estudos, participar de reuniões de mulheres. Falava, opa, não tô certa não, eu tenho que mudar. Só que havia o quê? Uma resistência. E quando aconteceu a minha separação, aquilo impactou tanto para mim, financeiramente e emocionalmente, que eu
não desisti porque eu tinha o Senhor do meu lado. Ele dizia, e eu sentia assim, ó, filha, levanta, você vai dar conta. Só que você não pode mais seguir assim, sabe? E aí foi aonde eu consegui, em 4 meses, depois da minha separação, tudo, busquei rever todo o meu posicionamento, não só no Instagram, mas na cidade, porque depois que você passa por algo que você não espera, né, é desafiador. É desafiador. Então, a vergonha, né, aquilo de se posicionar. E foi algo que eu era muito do mundo. Eu tinha que deixar aquilo de lado, né? Só que a pessoa que estava perto de mim estava fazendo isso ainda, sabe? Então, chegou um ponto que foi melhor, sim, a separação. Porque Deus tinha outro propósito para mim. E aí, talvez você tenha estudado e já lido, o Noel, essa passagem, né? Saia da tua terra e da tua parentela, e eu te mostrarei a terra que Sim. emana leite e mel. Eu me emociono, sabe? Porque eu tive que soltar todo o ter. Eu vendi o escritório lindo, maravilhoso dos sonhos. Eu vendi o carro. Graças a Deus, honrei com a minha palavra, saí de cabeça erguida, né? E cheguei aqui justamente com esse propósito. E ele falou, tu vais começar porta a porta, fazendo o teu 1 a 1. Era basicamente isso. E graças a Deus, tudo isso serviu para mim estar onde eu estou agora. E eu não estou falando de uma questão de dinheiro. Não. Eu estou falando de uma paz de espírito, sabe? De algo que realmente eu consegui encontrar com tudo aquilo que eu dizia, meu Deus, por que eu estudo tanto? Por que eu faço tanto e as coisas não acontecem? Então, aos poucos, né, o processo foi acontecendo. E aí, mulheres, né, agora eu falo para vocês, não tenham medo. Vocês precisam tentar, vocês precisam buscar esse posicionamento. É isso que vai tirar você daquela estação da procrastinação para um crescimento. Mas é um crescimento que vem de dentro para fora. E aí depois o resultado ele honra, né? Sim. Ele honra. Então hoje, quando eu falo assim, a palavra liberta, é porque esses 4 anos eu venho estudando a palavra, né? Nesses eventos, em projetos que eu desenvolvo, em eventos de mulheres que eu vou, que eu participo. Mas não existem 2 prioridades. Você precisa escolher. Ou você está no mundo, ou você está com Deus. E hoje eu acredito fielmente nisso. Né? Ana Tamanho foi lapidada, está sendo lapidada para isso. Né? E eu não sei quais são os próximos propósitos que Deus tem para mim, né? Mas eu fui obediente. E eu não falo isso porque doeu muito, sabe? Sim. Doeu muito. Porque o ter era tão importante para mim, ô Noel. Era muito importante. Porque eu vejo isso. Ele vai e quebra. Ainda mais que nem eu dizia assim, cara, não vou ser evangélico nunca. Eu dizia para todo mundo. Sério, se eu me tornar evangélico, pode me internar. Sério, eu falava, olha o nível que eu tava, né? Sim. E aí me tornei evangélico, e aí depois dessa eu aprendi. Cara, eu não digo nada que eu não vou, né? Assim, eu só não vou parar, eu digo isso. Mas o resto, tipo, joga na mão de Deus e vambora, né? E a fé não é simplesmente fazer, claro que é legal, oração, é muito importante e tudo mais, mas a fé tu dá o passo sem enxergar onde tu tá pisando. Isso. É impressionante, né? E aí se aproxima. Soltar e confiar, né? Isso, se aproxima e aí quando vê, tu pisa, tem um chão e vai pro outro pé.
pisa, tem um chão e assim vai indo. E cada vez fica mais claro, com coisa que o cara nem imaginava que era. Nem imaginava que fazia conexão de um com o outro e depois começa a se encaixar as peças. E tu fica assim, pô, Isso. olha só, cara, o que tá acontecendo. E aí, eu vejo até este brinco um pouco meio irônico, meio engraçado, sabe? Tem umas coisas que encaixam assim tão bem que eu fico pensando assim, pô, cara, se eu soubesse que era assim e tudo mais. Mas cada coisa é no seu tempo, a sua caminhada, seja aqui, até no próprio nosso podcast, a gente tá gravando, pro pessoal que vai estar assistindo em casa, que vai estar pensando para você, até vamos fazer uma chamadinha aqui para você que está assistindo, então agradecer você que está aqui, e quem sabe essa mensagem chegou para você. Principalmente a Ana Tamanho trabalha bastante com mulheres, para estar conhecendo um pouquinho da história dela, um pouquinho como que ela pode te ajudar. Assim, pô, Noel, eu preciso sair de uma condição, aí entra em contato com ela, por que não, né, Ana? Sim, né, a gente está disponível para tirar dúvidas também, para tirar dúvidas e tá ajudando e tá correndo atrás, tá bom? Principalmente, eu sei que aqui o meu público é homem, tem bastante homens também, mas para mulheres. Mas tem mulheres empreendedoras, né? Isso. Os homens têm muitas mulheres empreendedoras, eu encontro muito assim, minha mulher é travada, Ana. Minha mulher não consegue aparecer. Então, isso é muito legal, porque eles podem incentivar essas mulheres, né? E é engraçado, assim, né? Eu falo que quando a gente realmente, principalmente a mulher hoje, ela é o pilar da casa. E ela precisa ser sábia, né? Provérbios 31 fala muito isso, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede as joias finas. Então, o homem que tem uma mulher sábia também consegue prosperar, né? E ser feliz. E a mulher é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o primeiro passo, o homem reconhecer, apoiar. Porque quando você tem um homem que joga a mulher para baixo, né? Que fala que ela não tem potencial, que ela tá perdendo tempo, sabe? Ou que coloca ela dentro do escritório, fica aí, não. Isso desestimula, né? Então, apoiar, né? Hoje, graças a Deus, até vai fazer 1 ano agora, né? Que eu casei e eu entendi que foi propósito de Deus também, né? O Natan, meu esposo, maravilhoso. E hoje a gente trabalha dentro disso, né? Na própria igreja. Fizemos também encontro de casais agora, esse ano é o nosso primeiro encontro, né? E também eu faço encontro de mulheres. Para quê? Justamente para contar o nosso testemunho. Porque quantas vezes você para escutar na internet, né? Só que você não dá bola. E como você falou, às vezes tem mensagens, Deus vai mandando mensagens para tudo que é lado. Só que você tem que querer ouvir. Sim. E se permitir, né? É permitir jogar o jogo. Se permitir. E escolher o lado que, depois que tu escolher o lado, e aí chega e diz assim, pô, e que intensidade que tu quer correr. E aí, quando a gente fala da escada, eu vejo da escada pro céu mesmo, sabe? Assim, como é que tu quer caminhar? Que intensidade que tu quer caminhar? E quando falar de esposa, né? E companheira, tá lado a lado, né? Não tá à frente, não tá atrás, mas tá lado a lado, porque e aí falar para homens e mulheres, né? Uma mulher quando quer infernizar em casa, inferniza um monte. E aí vice-versa também. O homem também quando quer infernizar em casa, inferniza um monte. E aí não é bom para você, não é bom para sua esposa, não é bom para seu filho e assim segue. Porque cara, a família se destrói. Isso. E hoje é importante a gente falar isso, né? O que o diabo foca é a família. Ele quer destruir a família. Ele quer destruir o casamento, né? Então, precisa ter uma atenção muito grande nisso, né? Porque a tola, ela bate de frente, né? Ela não cuida dos afazeres da casa, tem gastos excessivos, né? Como o tolo também. Sim. Né? Não é o provedor, por isso que existem tantas mulheres que hoje precisam prover as suas casas. Então, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade de prover a casa é do homem.
não da mulher. Então, quando eu vou e tomo a frente, quero sustentar a casa, primeiro eu tô rebaixando o meu esposo, né? E tô tomando uma posição que não é minha. Eu fiz isso, sabe? Então, por isso que eu falo do meu testemunho, né? Que foram todas as coisas erradas, né? Mas no meio desse processo, né? Eu conheci verdadeiramente ao Senhor. Eu tive esse encontro. E foi pouquíssimo tempo. Então, não desistam dos seus sonhos, né? A metodologia é maravilhosa, a gente foca, a gente estuda, a gente se dedica, a gente faz network, mas o que vale mesmo é o que vai salvar a tua alma. E se eu conseguir juntar tudo isso e aplicar na minha vida pessoal e profissional, perfeito, né? E eu tive essa oportunidade, né? No meio de todo esse processo, e não faz tanto tempo assim, vai fazer 4 anos dessa virada de chave. Sim, e e eu vejo muito isso, que é a intensidade, né, Ana? Que é a intensidade que tu bota. Como que tu faz para jogar esse jogo, o quanto tu quer mudar realmente, o quanto tu quer fazer acontecer. Querendo ou não, a nossa região aqui tem, por causa dos Gideões, tem bastante cristão e tudo mais. E a gente vê muita gente morna, cara, muita gente morna, que podia... cara, tá movendo o Brasil, podia, mas tá nessa. Mas cada um é escolha, é uma caminhada, e cada um e tem que passar o processo. Ana, a gente está se encaminhando já pro final, Ana, passa muito rápido. Ana, eu vou pedir para tu olhar para a câmera 1 e fazer seu pitch de vendas aí, membros 100 pontos aí, 40 segundos para você, minha querida. Então, você, mulher que se sente bloqueada, travada no seu marketing digital, no seu posicionamento presencial também, não consegue organizar o teu planejamento e principalmente sente muito barulho na sua cabeça. Prazer, eu sou Ana Tamanho, sou mentora de mulheres, especialista em marketing, vendas e marketing digital e posso te ajudar a trilhar esse caminho. Hoje eu trabalho com uma mentoria chamada Women Diamond, que é essa mulher diamante, mulher lapidada. E eu te convido a conhecer essa mentoria e se você, assim, tiver essa intenção de mudar e se posicionar, ser uma nova mulher para 2026, fica o convite. Aí, show, Ana. Meu Deus, deu certo? Deu certo, deu super certo sim. Ana, eu quero agradecer então o teu conhecimento, de explanar um pouquinho, de o pessoal estar conversando, de estar expandindo o seu conhecimento e para você, na verdade, tudo isso tá para você. Aí, você que está correndo atrás, você que quer mudar de vida, você que quer ajudar ou entender o seu propósito, chega e pergunta por que Deus me fez assim, mas Ele te fez por um motivo. Aí esse motivo está muito ligado ao seu propósito e ainda bem que fez um diferente do outro. Imagina ter um monte de índiozinho parecido tudo com o Noel, cara, não ia ser fácil, cara. Aí essa vida, tá? Lembrando para você sempre, o novo episódio sempre é na quinta-feira às 19 horas. Eu vou pedir para você então fazer, compartilhar, curtir e comentar aqui embaixo, que faz uma grande diferença para nós, para a gente estar acompanhando e estar vendo o desenvolvimento desse canal. Fez sentido para você? Escreve aí, se quiser, Ana Tamanho de novo aqui, para a gente estar falando sobre o propósito. Pode ser, Ana? Vamos colocar esse convite? Nossa, uma honra. Não, vamos, então show de bola. Tá? Espero vocês então até o próximo episódio do TiaraJuCast.